Obrigado, gente. Obrigado. Okay. Bom dia, senhoras e senhores conselheiros, mais uma vez. Obrigado por estarem aqui conosco. Esse trabalho do Conselho ele é voluntário e muito importante para que a sociedade sertanense ela possa ter um retorno do investimento do Fundo de Educação dos seus filhos, dessa comunidade que ela é tão sofrida, mas que a gente acredita que o futuro ele pode ser brilhante, fazendo o investimento certo, recomendado por esse Conselho, fiscalizado por esse Conselho. Nós temos duas pautas importantes hoje. Uma é a escolha de membro de uma comissão e a outra é a leitura e aprovação do regimento interno do Conselho. O conselheiro Andrew ele vai nos ajudar nesse trabalho hoje. Ele sempre nos ajuda, mas ele vai pegar o regimento interno que foi aprovado a primeira vez, mas por falta de uma ata, né, que deu problema numa ata aí, ele precisa ser refeito. Ele vai apresentar esse regimento interno, vamos ler. Se alguém tiver alguma dúvida em relação ao regimento, vai anotando aí os artigos. Eu estou propondo ser assim, na dinâmica, né? Ele vai ler o regimento, a proposta de regimento. As senhoras e senhores vão anotando aquilo que vocês acham que precisa fazer alguma alteração. Aí, no final, quando concluir a leitura, a gente vai fazer, né, as observações, vai ver as observações de vocês, para fazer alterações ou não alterar o regimento que foi lido, né? E uma vez concluído o trabalho, a gente vai fazer a votação, se aprova ou não aprova o regimento, para que nós possamos encaminhar, se possível, ainda hoje, para a prefeitura, para que possam a PGM, né, ela possa aprovar, né, esse regimento interno. Conselheiro André, você pode usar o meu. Você quer me dirigir aqui? Eu dirijo. Tá. Então, conselheiro André, a partir de agora, vai ler o regimento. Vocês podem fazer as anotações aí, mas no final nós possamos verificar, né? Votar a sua proposta de alteração ou não. O senhor. Sim, pode. Sim.
Senhoras e senhores conselheiros, feita a leitura pelo conselheiro Andrew, agora a gente abre o espaço para que sejam feitas as observações, né, os adendos necessários para que a gente possa aprovar ou reprovar esse regimento interno. Se alguém tiver alguma observação, alguma proposta de alteração desta proposta lida aí, você pode se inscrever ou por mensagem aqui no aplicativo ou se pronunciar, né, verbalmente. A gente vai anotar aqui. Presidente, eu peço a ordem, peço a palavra. Conselheiro vice-presidente Antônio Melo, está sem áudio. Está me ouvindo agora? Oh, é eu que estou sem áudio. Desliguei o áudio. Está me ouvindo agora perfeitamente aí? Sim, senhor. Tá. Após a bela leitura que o companheiro Andrew fez aí, dando uma ênfase em todos os pontos em relação ao regimento, parabéns aí, companheiro Andrew. Eu tenho 2 pontos a citar que se puder fazer uma alteração ou melhorar o texto, porque assim, quando o companheiro Andrew fez a leitura do artigo que fala sobre a mudança, se no caso por eventual saída de um titular, que cada órgão faça a escolha de um novo suplente, né? No texto está um novo suplente. Só que quando o companheiro Andrew fez a leitura, ele fez a leitura informando que seria a escolha de um novo titular e suplente. Nesse caso, quando há a saída de um membro, de um dos órgãos, né, que houve a indicação, se no caso é o titular que está saindo, o suplente ele não assume a vaga como titular, queria uma resposta a respeito disso. Se puder abrir o documento e colocar lá nessa parte que fala a questão da escolha de um novo membro, vou compartilhar de novo com ela aí, companheiro. E também sobre a questão da participação dos conselheiros nas reuniões, né? Se pudesse colocar um novo artigo aí, deixando amarrado isso, das participações poderem ser tanto presencial como também de forma virtual, porque haja vista que nem todos também podem estar presencialmente aí no conselho, né? E aí eu queria que pudesse incluir isso para amarrar melhor no regimento, para ter essa participação ou presencial ou virtual, tá? São essas 2 situações que eu queria que pudesse dar uma verificada, tanto para verificar se no texto sobre a colocação de novo suplente ou titular, se é isso que realmente está no texto lá, e também de incluir também a participação das reuniões serem tanto presenciais ou virtuais, como nós estamos fazendo, sendo que no próprio regimento não vem destrinchando isso. Essa é a minha fala. A gente pode... o senhor pode identificar para mim qual seria o artigo? O capítulo. Se eu não me engano, é lá no artigo 3º, que fala sobre as questões de novo suplente. Quando você fez a leitura, você citou de a escolha de um novo titular e suplente, só que no artigo está dizendo que é só a escolha de um novo suplente. Obrigado, Maria. Seria esse aqui, Antônio? Ele está sem áudio. Fala para ele, está sem áudio. Está sem áudio. Aqui, ó. Que no caso aqui, né, quando ele fez a leitura, na hipótese de que o suplente incorrer da definitiva, a instituição responsável pela indicação deverá indicar um novo suplente. Quando ele fez a leitura, ele colocou a leitura de um novo
Só que no artigo 4 fala que a indicação deve ser indicada no novo titular e suplente. É isso que eu não compreendi aí. Eu fiquei podendo ter dois artigos aqui. Aqui, veja assim, Antônio. Ele fala só do suplente, a gente fala só do suplente, mas a gente pode deixar amarrado aí, porque é subjetivo de quando o titular não puder ou ter seu afastamento definitivo, o suplente assumir. Aí teria que ter um novo suplente, não um novo titular. Porque o suplente já estava assumido. E aí, eu queria que amarrasse esse artigo aí, que tivesse amarrado isso, né? O suplente, ele passasse a ser titular, e aí fizesse lá o órgão lá que fez a indicação, né? Fizesse a indicação somente de um novo suplente. Só tem uma proposta de texto para colocar aqui na mensagem mesmo, que a gente já coloca aqui. Não, é só isso, é só complementar no caso de eventualidade do titular sair de um órgão lá que houve a indicação que possa ser feita somente de um suplente. Antes desse né? Eu entendi o que a ideia dele. Que tem uma eleição para o suplente, para a escolha de um novo suplente. Não, preste atenção. Pode ser, saiu de titular, o suplente ele emerge a titular, entendeu? O órgão competente que fez a indicação do titular do suplente faça a escolha somente de um suplente, entendeu? É isso que eu estou falando. Não está bem explicado aí, né? O artigo aí. Aqui são do suplente, não do titular. Eu entendi que no final, através, vírgula no final, vírgula, através de processo eleitoral. Nem um parágrafo, não precisa nem criar outro. Posso desligar o nome. De quem? Ei, de quem é essa menina aí? Já vai derrubar meu vaso. Colocar assim, ó. No caso aí, como você colocou, né? Na hipótese em que o titular incorra na situação do cumprimento definitivo, automaticamente assumirá o seu suplente como titular. Como titular. O suplente como titular. Isso. Exatamente, dessa forma. Seria isso aí. Seria isso. E na hipótese que o suplente se afastar, também será escolhido um novo. Aí, no caso, acho que o primeiro ponto, acho que já indicaria também nessa mesma situação, entendeu? Acho que tiraria esse texto. Não sei. O que vocês acham?
Você entendeu? Eu entendi. Eu acho que é desnecessário, mas eu não consegui, eu entendi, né? Eu não consegui ver a necessidade do parágrafo. A gente tem que discutir a alteração que ele está propondo e votar, se sim, se não. Porque o quarto lá não diz isso. Depois, Fica subentendido que o titular será substituído pelo suplente, né? Aí só se o suplente teria a escolha dele. eu concordo com os quartos. Coloca discussão. Porque ele diz que o quarto já diz que a instituição deverá indicar um novo suplente, ou seja, ele automaticamente ele passa a ser o titular. Aí fica vago a suplência. Aí a instituição vai fazer essa eleição ou indicação do suplente. Senhoras e senhores conselheiros, vocês entenderam a proposta do conselheiro Antônio? Eu entendi. Entendi e concordo também com o pensamento dele. Então, eu acredito que todos entenderam, né? Mas não entenderam, acho que na votação, eu acho que a gente pode fazer a seguinte dinâmica. O Antônio defende a proposta dele, explicando novamente, para que todos não tenham dúvida, e em seguinte faz uma votação. Se faz o adendo ou não faz o adendo. É favorável ou desfavorável ao texto. Vice-presidente, o senhor pode defender essa proposta? Bom dia a todos, novamente. Bom, a minha proposta seria a inclusão, né, desse inciso aí, do artigo 3º, que fala a respeito da hipótese titular, né, sair do afastamento definitivo, né, e aí automaticamente o seu suplente passa a ser titular. E aí só seria escolhido o novo suplente a partir de eleição realizada pelo que indicou os membros anteriormente ao conselho. Seria essa a minha proposta. Está claro a todos? Uma vez explicado, a gente vai entrar em processo de votação. Sim, está entendido, Antônio. Entendido. Então, vamos entrar em votação. Conselheiros favoráveis. Conselheiros que são favoráveis à proposta do conselheiro Antônio, posso pronunciar. Eu vou fazer uma chamada aqui, né? Vice-presidente Antônio Melo, conselheiro André Costa, conselheiro Valnei Guedes, conselheira Helena Carvalho, conselheira Eline Moura, conselheira Vânia Rodrigues, conselheiro Amarildo Matos, conselheiro Zé Carlos e eu, presidente Jânio Holanda. Nós temos quórum, 9 integrantes. Qual é o seu voto, conselheiro André Costa? Favorável ou desfavorável? Eu sou desfavorável porque eu acho que já está subentendido, né? Que no parágrafo 4 já está subentendido que ao se fazer a escolha de um novo suplente, que o que era antes suplente passou a ser titular. Então, a escolha apesar de deixar mais um pouco amarrado, né, que o suplente seria automaticamente, né, empossado como titular, eu acho desnecessário. Mas, o meu voto é contra. Pô, desfavorável, né? Desfavorável. Ok. Conselheiro Valnei Guedes. Eu voto na proposta do companheiro Antônio, pelo simples fato de que fica
já fica amarrado, né? Não tem brecha, porque, por exemplo, o titular, toda vez que o titular se ausenta, é o suplente que assume. Então, eu acho que eu voto na proposta do companheiro Antônio. Certo. Como que vota a conselheira Érina Carvalho? Oi. A minha internet lá não está muito legal, então eu não consegui compreender muito bem qual a proposta do Antônio. Mas eu acredito que já esteja no documento o que ele acabou de falar. Então eu voto contra. Certo, favorável. A conselheira Eline Moura já votou aqui nas mensagens. Favorável. Como é que vota a conselheira Vânia Rodrigues? Eu voto favorável também, presidente. Obrigado. Como é que vota a conselheira Marildo Matos? Bom, presidente, o meu pensamento se for incluído esse inciso 3, que retirasse o inciso 4º. Aí ficaria somente o inciso 3, já com essa nova redação. Interessante. O senhor tem uma contraproposta. Seria uma terceira. Terceira proposta. Terceira, né? Proposta. Mas já está aberta a proposta, presidente, pela ordem? Pela ordem, conselheiro Valdeir Nascimento. Já está aberta a proposta ainda? Não está. Isso que eu falo para ele agora. Então não cabe no caso do companheiro Amarildo aí, nesse caso aí específico. Tem que votar só as duas propostas. Pela ordem. Me abstenho, presidente. Abstenção. Certo. Como é que vota o conselheiro José Carlos? Tem que ligar o áudio, conselheiro José Carlos. Ok. Eu voto favorável. Aí. Favorável. Como vice-presidente, eu não vou votar, né? Só se fosse desempate. Nós temos 5 votos favoráveis, 3 desfavoráveis e 1 abstenção. Mantém-se, inclui-se a redação proposta pelo conselheiro. Só pergunta para ele se o texto é exatamente esse ou precisa mudar alguma coisa. Vice-presidente Antônio Melo, o texto precisa de alguma alteração ou mantém como está? Por questão de entendimento, né? Não, na verdade, aí eu já vou colocar a contraproposta lá do nosso companheiro de ser retirado o parágrafo 4 aí, para ficar somente o 3, aí o parágrafo que é 5 se torna o 4, entendeu? A gente tiraria o texto 4 aí. Calma aí. Então, surge uma outra proposta, a proposta do Amarildo, que casa com a sua proposta, né? De retirar Correto. O inciso 4º. Isso, correto. Então, presidente, pela ordem, tem que colocar para votar, presidente. Está tendo uma proposta de uma da outra aí. Exatamente. Não, corretíssimo. É isso que eu ia fazer agora, conselheiro Valdeir. Ia falar que ia ter uma outra proposta, que é tirar um inciso. Eu acho que são duas coisas diferentes. Vai falar. Conselheiro Mando da ordem. Olha só. Na hipótese em que o titular incorrer na situação de afastamento, está falando do titular aí, né? Automaticamente assumirá o suplente como titular. E será escolhido um novo suplente. Mas qual é a forma que vai ser escolhido o novo suplente? Aí vem escrito embaixo, na hipótese que o suplente incorrer na situação de afastamento. Mas qual seria o suplente? O suplente desse que já foi escolhido? Está meio confuso o texto para mim.
Mas teria que ter uma complementação, pelo menos. Dizer que esse, porque está falando aqui só do suplente. Nós temos a ideia, né? Isso é só uma questão de interpretação da língua portuguesa. Né? Nós temos a ideia de que o suplente, que era da composição antiga, assumiu como titular, certo? E foi escolhido um novo suplente. Mas se for, no caso, o suplente que for ter esse suplente que for ter esse afastamento definitivo, não é o caso do parágrafo 4º, em que esse suplente vai ser escolhido, uma hipótese é a primeira em que o titular saiu e entrou esse suplente e se tornou titular. E a outra hipótese é só o afastamento do suplente. Eu acho que não tem o parágrafo. Presidente, pela ordem. Leandro? Sim. O entendimento é, nesse caso aí, só para esclarecer para os conselheiros, é como se tivesse o conselho completo. Vamos tratar assim um exemplo para ser bem prático. No caso, se o conselho estivesse completo, com seus 30 membros completos, os 15 titulares, se ausentou um titular, o titular se afastou, pediu para sair do conselho. O seu suplente assume, e aí que tem que ficar bem claro como será feita a escolha para escolher o suplente do que era suplente, porque o que era suplente virou titular, correto? Pois é, mas esse parágrafo já foi automático, né? Correto? Sim, o titular, o suplente virou titular e aí tem que escolher um suplente porque era titular, porque era suplente. Tá confuso, né? Tá confuso, né? Eu posso iniciar a palavra, por favor, a todos? Deixa o Antônio ver. Com a ordem, vice-presidente Antônio Melo. Não, é só para tentar dar mais clareza na situação que está acontecendo, né? Eu pedi para incluir esse texto para deixar amarrado, mas essa escolha do novo suplente vai ficar a cargo do órgão que indicou ele pela primeira vez, tanto como titular e o outro como suplente, entendeu? Então vai ficar o órgão. Por exemplo, lá, o representante lá dos professores, o órgão que indicou foi o sindicato, então o sindicato que vai indicar o novo suplente. É eles que vão indicar o novo suplente. Entendeu, gente? Já não é assim hoje. Já não é assim hoje. É só para deixar mais claro aí pro povo, para ficar entendido. É porque nós temos uma situação de caso concreto, né? Vários representantes do próprio CACUS agora, dessa composição que nós temos, pediram afastamento. Alguns eram titulares e outros eram suplentes. E ficou desfalcado o CACUS, não podendo nem fazer reunião, nem aprovar nenhuma deliberação. Por isso que nós temos que deixar amarrado. No caso, né, em que um titular solicitou o afastamento definitivo, esse titular vai ser substituído automaticamente pelo suplente que já estava na composição na primeira composição, certo? Então, vagou um lugar, a suplência desse lugar. E eu concordo. Se foi o sindicato lá por eleição, ou qualquer outro órgão, se foi a prefeitura, se foi a CM que indicou, ela indica um novo suplente para substituir, para não ficar desfalcado. Certo? Agora, o que está difícil aqui é só a gente transformar isso em texto. Eu só queria uma proposta assim para a gente colocar no texto, para amarrar isso. Eu acredito que o entendimento de vocês é o mesmo do meu. Só não está claro no texto. Excelente, eu proponho, o senhor Antônio, o senhor como propôs, né, a essa redação, fazer uma redação rapidinho aí e enviar aqui na mensagem, né, para que nós possamos aqui apreciar.
Só um momento, então, gente. Ok. Enquanto o senhor Antônio faz isso aí, eu quero perguntar aos senhores conselheiros. Existe mais algum parágrafo, inciso, que foi feita alguma observação, alguma anotação? Só eu queria enfatizar que esse texto já tinha sido aprovado numa outra, inclusive pelos membros daqui esses mesmos membros, né, uma parte deles já tinha aprovado esse mesmo texto, né? A gente está reelaborando, está fazendo esse trabalho de novo, porque na oportunidade anterior não foi lavado. Iane, pela ordem, Iane. Aí a gente teve a gente não pôde encaminhar. Presidente, pela ordem. Qual ordem? Iane, então, já que já tinha sido... Hoje não está sendo para discutir, né? Mas já é feita a leitura para aprovar ou desaprovar, é isso? Não vai ser mexido, então, no texto original? Eu acredito que a qualquer momento a gente pode discutir o texto, né? Você pode alterar, se tiver... As ideias elas vão ocorrendo ao longo do... Não tem problema mas não. Mas aí você falou que não era para... que está sendo mexido... Pode mexer ou não pode? Já tinha sido aprovado, né? Já tinha sido aprovado esse texto. O que o conselheiro Juan quer dizer é que esse texto aí ele já foi aprovado pelo Conselho. Mas, infelizmente, a ata dessa reunião ela foi perdida no processo aí, né? A gente não sabe como é que essa ata se definiu. Mas ela desapareceu, ela sumiu, não foi confeccionada. Enfim, alguma coisa aconteceu que essa ata não foi concluída para entrar no processo para validar esse regimento interno. Como essa ata não chegou na PGM, e a PGM quer a ata dessa reunião, nós estamos revitalizando o processo de discussão. Nós estamos discutindo... Presidente. Então, compreendido, presidente. Está compreendido. Obrigado. Nada, conselheiro. Presidente, eu estava lendo novamente os três, tanto a novo texto que eu pedi que fosse incluído, os demais que já estavam, eu mudo a minha opinião e digo a seguinte palavra, que permaneça inserido tudo o que está e mais o que eu coloquei como proposta. Não peço a saída de nada, tá? Porque tanto o texto que eu estou pedindo que seja incluído e os demais que estão ligados um ao outro, né? E deixando bem amarrado sobre a responsabilidade de quem tem que fazer as escolhas de tanto do titular quanto do suplente, tá? E no último parágrafo, que é o parágrafo 5º, que fala na hipótese que o titular e o suplente incorram simultaneamente na situação de afastamento definitivo, a instituição ou segmento responsável pela indicação deverá indicar novos titulares e suplentes. Nos textos acima, tem um parágrafo, que é o parágrafo 3, que eu pedi que incluísse, tá? Que ficou a hipótese de que o titular incorra na situação de afastamento definitivo, automaticamente o suplente, né, passa a ser titular e será escolhido um novo suplente, tá? E no caso da hipótese que o suplente incorra também na situação de afastamento definitivo, a instituição ou segmento responsável pela indicação deverá indicar um novo suplente. Eu acho que só essa questão aí, instituição ou segmento responsável, só deverá ser inserido aqui no texto acima, tá? Só para ficar mais claro o terceiro parágrafo, tá? Só incluir lá, instituição ou segmento responsável pela indicação deverá indicar novo suplente. É só isso que deve ser inserido lá, tá? Seu Antônio, é isso aqui que o conselheiro Andrew destacou? Correto, presidente. Qual prova esse texto? Senhoras e senhores conselheiros,
Como tem uma alteração proposta pelo vice-presidente, cai em votação novamente, tá? Em processo de votação, quem é desfavorável a essa alteração, essa nova alteração proposta pelo vice-presidente Antônio Melo, se pronuncie. Somente quem é desfavorável. Não tendo voto desfavorável, aprove a redação. Tinha uma outra proposta do próprio Antônio. Tinha, além desse texto, tinha outro que ele falou que queria alterar. Essa redação do terceiro inciso. Sim, terceiro, acho que agora vai ver os outros pontos. Senhores conselheiros, os senhores têm uma outra proposta de alteração para ser feita no decorrer da redação desse regime interno? Alguma observação? Senhor Antônio, eu tinha feito uma outra, além dessa? Tinha sim, presidente. Por favor, cite qual o parágrafo. Não, nesse outro aí, no caso, não tem parágrafo específico, tá? Eu peço que seja incluído no texto a questão das reuniões, né? Se eu não estou enganado, é para incluir que as reuniões fossem tanto presencial ou virtual, para que esteja amarrado no nosso regimento, para que não implique de, por exemplo, não haver a participação dos conselheiros, porque não deu para me participar, mas tem o sistema virtual, o sistema virtual dá para as pessoas participarem, tá? Então, é uma forma de amarrar também dentro do regimento, que também a forma virtual de participação dos conselheiros habilita eles a participarem das reuniões. E implicam também nas faltas, tá? Vou colocar aqui no final, então. Pode ser o artigo 57? Pode ser, companheiro, pode ser. No formato híbrido, Dessa forma, mais alguma forma. Tem que justificar? vírgula, sendo presencial e online. Presidente, pela ordem, presidente. Qual ordem? Presidente Valdeir Guedes. Eu queria que nós melhorássemos essa proposta aí de reuniões, porque, por exemplo, agora, graças a Deus, estamos vencendo a pandemia, e eu acho que as reuniões elas têm que ser presencial. No primeiro momento, para trás não, tudo bem que a gente estava nesse período de pandemia, ainda estamos, mas aí os números, cada dia que passa, estão diminuindo. Então, eu vejo que um conselho posto ele precisa se reunir presencialmente. E, no caso das reuniões extraordinárias, aí tudo bem, nós poderíamos abrir essa exceção, porque é um caso extraordinário e não foi convocado, às vezes não vai dar tempo de ser convocado com prazo legal, para todo mundo se programar para ir para a reunião, aí tudo bem, aí pode ser de forma híbrida, né? Via Meets e tal, mas as reuniões mesmo ordinárias, eu vejo que elas precisam ser presenciais.
porque aí o conselheiro, dependendo do número ou da reunião, se tiver que ler algum processo para iniciar processo de votação, eu vejo que precisa ser presencial, por conta da complexidade da situação, entendeu? Então, eu vejo que as ordinárias elas precisam ser presenciais. E as extraordinárias, tudo bem, pode abrir essa exceção para fazer. Entendi, conselheiro Valnei. Obrigado. Eu acredito que a justificativa seria não a pandemia, mas os conselheiros, principalmente do campo, quilombola, que às vezes querem participar da reunião, às vezes conselheiro. estão inseridos Correto. na escola e podem fazer essa distância. Correto, conselheiro. É justamente isso, visando também atender os anseios dos companheiros que trabalham na zona rural, né, companheiros que fazem parte do campo, lá dos conselheiros que fazem parte do quilombola também, tá? Eu vivo atender também os anseios dele. É a minha proposta, né? Como diz o outro, tem que ser votado e se for aprovado, eu fico feliz. Mas é aquela situação, aqui estamos numa democracia e todo mundo deve expressar suas opiniões e eu agradeço a participação de todos em relação a esses questionamentos. Obrigado, conselheiro André. Obrigado, conselheiro Antônio Melo. Eu penso que, levando em consideração a distância que alguns conselheiros ficam, por exemplo, o conselheiro Antônio Melo, que está em outro estado, né, trabalhando e não pode estar presente aqui nas reuniões, ele precisa acessar o link para participar da reunião. E é uma pessoa muito assídua, né? Tem o conselheiro Amarildo, que trabalha em uma área rural, também nem sempre está na cidade. Tem os companheiros quilombolas. Eu acredito que, em virtude dessa situação, a redação proposta deve ser mantida nesse evento interno para que possa contemplar, né, para que os outros conselheiros possam participar, ou seja, que não podem estar na cidade constantemente. A proposta, manter essa redação ou não apresentar essa redação, né? Acho que é isso. Quem é favorável ao artigo Presidente, proposto? pela ordem, presidente. Quando eu digo assim, que tem que ser de modo presencial, é por conta que o Conselho, e o André fez muito bem isso, o Conselho, no início de cada ano, ele monta, né, praticamente as suas reuniões. E aí nós temos os titulares e os suplentes, né? Por isso que eu estou falando. Não para tentar excluir os nossos companheiros que a gente entende, que trabalham afastados da capital, né, do caso da cidade de Santana, e aí precisam participar. Mas, nesse caso, necessariamente, às vezes, precisa ser presencial mesmo, por conta disso, que tem um titular e tem um suplente. E vai ter o calendário. Então, o titular já se programa para estar participando, até porque não é todo dia, né? É uma vez no mês, de 15 dias ainda vai ter, dependendo da nova direção que vai assumir o conselho a partir do ano que vem, como eles vão trabalhar. Mas é que a gente precisa, porque senão daqui a pouco vai criar uma coisa, não vai ter mais reunião presencial. Ser tudo virtual. Então, por isso que tem um titular e um suplente, só nesse caso. Mas eu sou, não para excluir os companheiros que trabalham longe da capital, e só para manter mesmo o conselho fortalecido presencialmente. E que tinha até que ser para cada conselheiro dar um plantão lá na sede, porque fica só para o presidente e para o vice, às vezes, fica pesado, né? A gente tinha que até, quando pudesse, fazer tipo um rodízio que a gente tentou implantar e não conseguiu, porque a gente sabe que é muito difícil, mas é tudo só para a gente entrar em consenso aqui. Ninguém aqui está contra a proposta do companheiro Antônio, nem a mim. É questão de flexibilizar mesmo para a gente ter um conselho forte. Então, o que for melhor para esse conselho, a gente vai estar sempre votando favorável. Conselheiro Valnei Guedes, eu fico com uma dúvida. O senhor mantém a sua proposta ou o senhor retira a sua proposta? Eu vou manter minha proposta. Certo. Ok. Eu acredito que está esclarecido, né, o assunto esclarecido. Acho que nós podemos entrar em processo de votação, né? Eu pergunto, quem é desfavorável à
inserção do artigo 57. Por favor, pronuncie-se. Somente quem é desfavorável à inserção, à colocação desse artigo 57 aí. Professor Valnei Guedes, o senhor não vai votar nessa proposta? Não, eu vou, é porque a minha internet estava aqui no coisa aqui, aí já peguei pela metade. Não, eu vou manter a minha proposta, vou votar nela, defendendo um conselho forte, um conselho que a gente possa realmente estar mesmo presencialmente para avançar nas coisas que referente à melhoria da educação do município de Santana. E eu vejo que passa por um conselho forte, um conselho presencial, e nós temos aí todos os colegiados tem 2 representantes, então, na ausência do titular, o suplente pode representar e vida que segue. Certo. Além do professor Valnei Guedes, mais alguém vota desfavorável que seja inserido o artigo 57? Então, fica aprovado, né, a inserção do artigo 57. Pergunto aos senhores e senhores conselheiros, existe mais algum adendo ou supressão de algum artigo dessa proposta de regimento interno? Questão de ordem. Questão de ordem, conselheiro Amarildo Matos. Presidente, é sobre essa última votação agora. Eu fiquei aqui pensando, analisando a proposta do nosso presidente, do nosso companheiro Valnei, e realmente é favorável. É assim, eu penso, como ele já foi presidente, já faz parte de um bom tempo, sabe desse trabalho árduo e todo esse levantamento que nós temos que pegar esses documentos físicos, aí, beleza. Mas, infelizmente, tem a nossa questão, não só nossa, mas até mesmo, às vezes, de membros aqui da cidade que, talvez, por um outro compromisso que pode surgir, lembrando que as reuniões já têm um cronograma. A priori, nós já temos que nos alinhar, reservar o nosso horário para essa reunião para vir aqui. Mas aí por isso que eu fui favorável lá para o outro professor Antônio, porque é isso, está aqui na cidade, uma vez não vai poder, e nós sabemos que o quórum, às vezes, até aqui mesmo, não conseguimos. Então, com essa preocupação que a demanda é muito, os assuntos são vários, tem coisas atrasadas, eu acredito, né, presidente? E para que o trabalho do CACs, no geral, não possa ser prejudicado, nós temos que abrir para essa situação de online, para os que possam participar, para poder a gente tentar sanar as nossas pendências. Obrigado, presidente. Esse, conselheiro Amarildo, nós agradecemos. Eu entendi a fala do conselheiro Valnei Guedes, na intenção, né, de que nós possamos desenvolver o trabalho do conselho de forma mais concreta, mais rápida, acelerada, né? Mas, infelizmente, a nossa realidade ela nos obriga, né, a abrir a utilizar a ferramenta virtual para que nós possamos avançar, né, nesses debates. Nós temos muita coisa atrasada de fato, muita coisa mesmo. Inclusive, eu já gastei com a data da nossa próxima reunião daqui hoje, né, para acabar esse debate. Pergunta aos senhores, mais uma vez, alguma proposta de alteração a esse regimento interno? Ou podemos votar aí na íntegra agora? Não tendo mais nenhuma proposta de alteração ao regimento interno, nós vamos votar agora vou fazer a votação em relação a toda a redação desse regimento. Se favorável ou desfavorável. Pergunto, eu vou fazer votação nominal dos senhores e senhores.
Como é que vota o vice-presidente Antônio Melo? Eu voto a favor da minha proposta, tá? Só lembrando, estão votando o regimento interno todo. O regimento. Então, Eu voto a favor conforme foi feitas as alterações, né? Eu voto a favor. Isso, é favorável e favorável. Muito bem, obrigado, São Antônio. Como é que vota o conselheiro André Costa? Voto favorável ao texto. Como é que vota o conselheiro Valnei Guedes? Favorável, senhor presidente. Como é que vota a conselheira Helena Carvalho? Esse atual agora, né? A conselheira Eline Moura votou favorável aqui na mensagem, na chamada. Mensagem na chamada. Eline Moura. Como é que vota a conselheira Vânia Rodrigues? Favorável, presidente. Obrigado. Como é que vota o conselheiro Amarildo Matos? Favorável, presidente. Conselheiro José Carlos. Favorável, presidente. A conselheira Helena Carvalho votou favorável aqui nas mensagens da chamada. Como é que vota? Acabou, né? Todos votaram. Então, o nosso regimento interno foi aprovado. Parabéns a todos os conselheiros e conselheiras. Entramos para a história de Santana, né? Como um conselho que vai ter agora o regimento interno aprovado pelo Pleno. Vamos encaminhar, se possível, ainda hoje para a gestão, via ofício, um DOC, e aguardar que a SEMI, por sua vez, encaminhe para a PGM, e a PGM, por sua vez, ela faça o processo, o rito processual, né, que é aprovar lá e mandar para o prefeito sancionar e publicar de oficial esse regimento interno. Eu acredito que antes desse mandato terminar, nós vamos ter, né, o regimento interno como referência para nossos trabalhos. Encerrando essa pauta, a gente vai passar de uma pauta que é a escolha de 2 membros para participar da comissão de... Então, abrir aqui rapidinho aqui o ofício do... Está perto aí do ofício. Tá na outra chamada, né, o ofício. Aí? Está aqui na... Seu regimento. E estava em PDF. E tem PDF. É aqui. Então, nós temos o seu ofício aí, foi encaminhado pela gestão, dia 24 de agosto. O seu ofício aí? Vai. Amanhã vamos fazer digital. Digital. Então, desculpa, o conselheiro Maria está perguntando que tinha que encaminhar a ata, né? Tem que realmente encaminhar a ata junto com esse regimento interno para a gestão. Então, nós temos o ofício que foi encaminhado pela gestão dia 24 de agosto de 2022. Como ele não foi respondido ao conselho, porque o conselho não se reuniu com as duas pessoas, ele reiteraram dia 31 de agosto. Como a redação é a mesma, nós vamos usar isso como referência para a leitura. Solicitação de nomes para compor comissão de reestruturação. Senhor presidente, com cordial cumprimento, a Secretaria Municipal de Educação solicita à Vossa Senhoria a indicação dos nomes de 2 conselheiros para comporem a comissão de reestruturação das leis dos conselhos municipais, né? Sendo assim, nós temos que escolher os dois colegas, né? 2 companheiros nossos para representar o Conselho Fudério. E eu gostaria de saber quem é que tem interesse para qual o nome de apreciação para ser votado. Conselheiro Amarildo, vice-presidente Antônio Melo, conselheiro André Costa, Valnei Guedes, Helena Carvalho, Eline Moura, Vânia Rodrigues, Amarildo Matos, José Carlos. Quais têm interesse em compor essa comissão especial aí? Você tem que indicar, presidente. Calma, não vou brigar.
Tem 2 vagas, precisa brigar. Quem é o segundo? Presidente, eu passo. Presidente secretário. Com a ordem do seu conselheiro Valnei Nascimento. Eu passo, presidente. Fiquem à vontade. Conselheiro Valnei Guedes. Santana precisa do senhor nesse momento. Não tem como, presidente. Eu estou para ficar doido. Ele tem essa vida, né? Conselheiro André Costa. Você é de quanta comissão, André Costa? 3, 4? Já estou meio... Mais uma não vai fazer mal para ninguém. Sou membro do conselho do CAC. Eu sou funcionário público do município de Macapá e exerço o cargo no município de Santana. Então, você está na comissão especial? Não, na comissão... Eu estou ainda como membro daquela comissão lá eu participo da Buscativa. Nossa, não sei como que eu consigo viver. Vai ficar rico. Quem dera. Conselheiro Amarildo. Presidente, eu queria muito, presidente, ajudar esse conselho, mas a minha situação é que eu desenvolvo minhas atividades no campo, presidente. Eu não quero ficar a desejar, eu não quero atrapalhar o trabalho do conselho. Marildo, olha o motor. Por esse motivo, presidente, eu queria assim, me dispor, tá bom? Assim, dar para os colegas, eu sei, estou ciente que todo mundo tem muitas atribuições, porque se não for, presidente, vamos fazer sorteio, se não tiver. Mas eu acredito que o presidente deve ir muito bem representar esse conselho e fica aí uma segunda pessoa. Obrigado, presidente. Obrigado pela confiança, conselheiro Amarildo. Conselheira Helena Carvalho, a senhora tem interesse em participar dessa comissão, conselheira? Conselheira Eline Moura, a senhora tem interesse em compor essa comissão, conselheira? Obrigado, conselheira. Falou que não tem. Obrigado. Conselheiro Antônio Melo, o senhor tem interesse em participar da comissão, conselheiro? Presidente, vou ser franco com o senhor. Pela minha distância, né, apesar de eu estar participando ativamente do conselho, tudo, mas nos trancos e barrancos, mas também como eu compactuo da mesma ideia do companheiro Amarildo, para exercer uma função e desempenhar um papel para deixar a desejar, eu prefiro me abdicar dessa possível participação, tá? Por esse motivo. Mas se não fosse essa implicativa da minha distância, eu seria o primeiro a sugerir meu nome para fazer parte dessa comissão. Obrigado, conselheiro Antônio Melo. Eu conselheiro Carlos, José Carlos. O país precisa do senhor nesse momento, José Carlos. Companheiro Andres e demais companheiros, eu declino. Infelizmente, as atividades aqui de gestão e agora a gente está tomando mais o nosso tempo. Tem que se desdobrar em mais de 2 para a gente cumprir nossas obrigações aí com o CAC. Eu declino. Ok, Zé Carlos, obrigado. Conselheira Helena Carvalho, falou só a senhora. Eu acho que vai ficar com a senhora essa bola. Oi. Olha, eu adoraria participar, mas eu acho que o meu trabalho está um pouquinho pesado para eu ainda colocar mais alguma coisa aqui. E desculpa que a minha internet aqui, eu estou trabalhando e estou
ao mesmo tempo participando da reunião, e a internet não está muito boa, então, uma vez ou outra, eu estou meio perdida. Eu entendo. Mas, infelizmente, eu não posso aceitar, porque aí eu vou deixar um lado desfalcado. Ou é vocês ou é aqui. E aí complica, né? Eu entendo. Obrigado, Helena. Nada. Senhoras e senhores, eu posso, né, compor a comissão, né? Está na presidência, a gente vai compor mais uma comissão. Já é a terceira, é a quarta que eu estou, né? A quarta comissão pelo conselho que eu estou. Mas são 2 nomes, precisa de mais um nome. Então, nesse sentido, se ninguém se voluntariar, vamos ter que ir para o sorteio, né, Marilda? Precisa de mais um nome. Eu posso ir como titular, mas na verdade de um suplente. Caso eu falte, esse suplente vai ter que ir no meu lugar nesse dia que eu voltar. Eu aviso antes, logicamente, né, que eu vou voltar. Se tiver... Secretária. Mas ela é diretora. O companheiro Valnei poderia assumir a suplência aí, então, no caso. Bora lá, companheiro Valnei. O Zé Mal já não veio, não sei como. E companheiro Antônio, né, infelizmente, todas as vezes eu tento ajudar, mas agora não dá, realmente, tá complicado. Eu estou com um prazo curto aí para entregar minha dissertação do meu mestrado e eu estou mesmo, tá zicado para mim nesse momento. Eu vou terminar só meu mandato agora no final do ano do conselho para já não atrapalhar mais, já está tão desfalcado, né? Mas aí realmente agora eu não posso contribuir. Inclusive, que são advogados. O meu suplente, o professor Cláudio, ele é advogado. Ele seria de muita serventia numa situação pelo que eu li, né? É legal, né? É a Comissão de Reestruturação das Leis do Conselho. Como ele é advogado, ele seria de muita serventia. O senhor convoca, uma sugestão, o senhor convoca por escrito ou por mensagem, ou só avisa ele que ele foi contemplado, o senhor tem a autoridade máxima aqui, presidente. A proposta do conselheiro Andro, eu compartilhei com ele no início, que eu estava desligado o áudio, eu liguei agora. Compartilhei com ele a proposta. É que o professor Jânio indicasse, né, de acordo com o próprio regimento que foi aprovado, ele tem autonomia para indicar os grupos de trabalho, como foi dito no próprio regimento, e, inclusive, autorizar os membros a fazer algum tipo de trabalho, né? E nós temos um dos membros, né, que, inclusive, é o meu suplente, que é o professor Cláudio Roberto, que ele é advogado. E como a comissão é específica para analisar as leis, né, dos conselhos, eu acredito que ele seria a pessoa mais indicada. Ele é advogado, ele é estudado nessa área, na área, né, do direito, ele pode ajudar muito. E aí o presidente ele pode, né, notificar ele por mensagem, por documento. Eu acredito que o presidente tem toda essa autoridade. Conforme a gente vai tentar aprovar, né, eu teria realmente esse poder de indicar, né, os conselheiros. E, sendo o Cláudio formado em Direito, eu penso que ele pode ser o titular dessa comissão, dessa indicação pelo Conselho. E a gente tem muitas tarefas acumuladas já, então ele teria somente essa. E eu teria as outras 3, né, tarefas pelo Conselho. Então, sendo assim, eu vou indicar o presidente, o Cláudio, né, como titular, e eu vou com o suplente dele. Obrigado, Eline Moura, pelo voto de confiança. E obrigado, Vânia, pela presença, tá? Eu vou encerrar a reunião, porque a gente vai ficar sem quórum, e aí, ficando sem quórum, já perder, a gente vai poder fazer a votação, tá, senhores? Eu vou publicar no grupo a nossa próxima reunião.
Vai tratar mandar a proposta do regimento. Isso. Vai ser mandado. Eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui, o conselheiro vice-presidente Antônio Melo, o conselheiro André Costa, que cuidou da parte aqui tecnológica para a gente, sempre dando essa mão para a gente aqui. O conselheiro Valdeir Guedes, a conselheira Hérida Carvalho. Nada, presidente. Obrigado também. Obrigado a todos. Obrigada, bom dia. Bom dia, gente. Obrigado a todos, gente. Bom dia também.